que nos escutam. Uma vez mais, Deus abençoe sua vida grandemente. Aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Eduardo Abache. Eu estou aqui cumprindo a função como cooperador no reino de Deus, aqui nesta abençoada igreja do Evangelho Quadrangular, Tancredo Neves 1. Ministério da pastora Edna Macedo, juntamente com seu esposo Macedo, e uma equipe de pastores, de líderes. Estamos aqui trabalhando para ser uma bênção para você. Eu sei, tenho plena certeza que nossa labor aqui é nos tornar uma bênção, um canal de bênção para você. Deus abençoe grandemente. Aqueles que têm uma Bíblia em sua casa ou no celular, pode abrir sua Bíblia no livro de 2 de Coríntios, segunda carta às igrejas de Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Dê um pulo ali no versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, com todo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém. Amados amigos, amigas que nos escutam, esta é a segunda carta à igreja dos Coríntios. O apóstolo Paulo, autor, ele tinha escrito uma primeira carta para resolver alguns problemas na igreja dos Coríntios. E ele tinha prometido ir até esta cidade de Coríntios para ajudar em algumas coisas. E ele observou um ano depois, ou no transcurso de sua primeira carta, passou um ano e ele observou algumas dificuldades, umas informações que chegavam até Paulo sobre alguns problemas que tinham acontecido ou que estão acontecendo na igreja de Coríntios. Problemas que tinham a ver com ele mesmo. As pessoas de Coríntios, eles achavam que o apóstolo Paulo não estava sendo sinceros com eles. Eles achavam que o apóstolo Paulo estava se autonomeando, nombrando, estava autodeclarando apóstolo. Eles achavam que o apóstolo Paulo tinha se chamado apóstolo para adquirir alguns bens, algumas riquezas materiais. E é por isso que você observa nas cartas de Coríntios
que o apóstolo Paulo, ele trata e faz o esforço de não conseguir dinheiro, algumas coisas, materiais com a cidade de Coríntio. E ele escreve a segunda carta para explicar aquelas situações e aclarar sua posição em seu ministério. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, ele dá uma introdução ou uma saudação. E ele começa a falar sobre o ministério eficaz, a excelência do ministério. E ele começa a falar sobre o ministério glorioso, que é em Cristo Jesus. Ele começa a falar sobre o ministério e a autorização que ele tem. E como o Senhor tem chamado a ele, até chegar no capítulo 4, no versículo 7, Paulo está falando sobre o poder que corresponde a Deus e não aos homens ou não a ele. Paulo, o apóstolo Paulo, ele se faz explicar, ele se abre para marcar uma posição na igreja de Coríntio. E ele fala, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Uma das coisas que marcam o ministério de Paulo, apesar de seu caráter, é sua humildade. O apóstolo Paulo se faz nombrar pequenos de todos. Tanto assim que eles compara-se com um vaso de barro. Ele não escolheu um vaso de ouro, de prata. Ele escolheu se comparar ou nos comparar com um vaso de barro. Porque lembrando que nós somos pó. A Bíblia em Gênesis fala que nós somos pó, nosso corpo é feito do pó da terra. E eles dizem que nós somos vaso de barro. Porém, nós temos um tesouro que vem de Deus, escondido em nós como vaso de barro. Paulo está falando de sua humildade. Ele está falando que todas as coisas que têm acontecido em sua vida não é porque ele a conseguiu por sua força. O ministério dele não foi conseguido. Ele não conseguiu seu ministério por seu talento ou por sua alta classe social. Se eu posso usar esse término, Paulo está falando que o que ele tem, o ministério que ele tem, vem de Deus. E que esse ministério, e que Deus, ou a essência de Deus, está escondida em nós como vaso de barro. Algo importante que nós temos que compreender é que Deus olha de perto aqueles que são humildes. Deus olha de perto aquele que pratica a humildade. Deus agrada, ou Deus se agrada de homens e mulheres que são humildes, que aceitam, que não duvidam que todas as coisas são feitas ou a posição que ele tem é porque Deus foi que permitiu. Não foi conseguida pela força humana, porém foi conseguida porque a graça de Deus nos alcançou. É uma
atitude muito clara do apóstolo Paulo a dar menção de que todo o que nós somos é porque Deus se agrada e sua graça nos alcançou, sua misericórdia nos alcançou. Lembrando que sem Deus nós não somos nada e longe de Deus nós nada podemos fazer. A humildade é a essência, é a maior virtude no reino de Deus. A humildade é o que faz ao homem agradar o coração de Deus. Deus olha de perto aqueles que são humildes e Deus resiste aqueles que são soberbios. E todo o que nós somos é porque Deus permite. E todo o que temos é porque vem de Deus. Para quê? Para que a glória seja de Deus e não de nós. Paulo continua falando e ele diz: em todo somos atribulados, mas não angustiados. Paulo usa um término de atribulado para se dar a explicar ou para mencionar que todos nós sofreremos problemas em nossa caminhada no ministério. Todos nós vamos a passar por momentos difíceis, adversidades. Vamos a viver momentos ruins. E vamos a estar quizás atormentados por alguma dificuldade. Paulo está dizendo, em todos somos atribulados, em todas as coisas somos atribulados, viviremos momentos difíceis, momentos sem sabor, momentos ruins, mas não estamos angustiados. Angustiado é uma palavra que diz que nós não estamos cheios de angústia, não estamos ansiosos ou com ansiedade que nos leva a uma doença física. Também tem a ver muito com ser uma pessoa codiciosa ou miserável. Paulo está dizendo, nós passamos por momentos difíceis, somos atribulados, porém não estamos ansiosos, não estamos angustiados. Entendemos que vamos a passar por momentos difíceis, mas apesar dos momentos difíceis, nós não estamos ansiosos de tal forma, de tal maneira que essa ansiedade produza em nós uma doença física. Ainda ele continua dizendo, estamos perplexos, estamos com conflito, com dificuldade, em situações comprometidas que exigem uma saída rápida. Estamos perplexos, com dificuldade, com momentos difíceis em nossas vidas, mas não estamos desanimados. Não estamos desamparados. Não estamos como pessoas que não têm esperança. Não estamos como pessoas que perdem sua tranquilidade e sua paciência. Nós entendemos que apesar das circunstâncias difíceis que nós atravessamos em nosso dia a dia, em um ministério, em nosso dia a dia como filhos de Deus, passamos por momentos difíceis, mas nós não estamos desanimados, nós não estamos desamparados, ainda temos esperança. Apesar do momento difícil que nós estamos atravessando ou vivendo, nós temos esperança. Nós estamos tranquilos, porque entendemos que todas as coisas passam. Ela tem seu tempo
e tem seu limite. As coisas vão passar. E esta situação não vai roubar minha paciência e minha tranquilidade. Ainda estou com esperança. Ele continua falando. E ele diz, nós estamos perseguidos. Quando Paulo usa a palavra perseguido, é porque ele mesmo está experimentando uma persecução por ele ter pregado a palavra de Deus, por ele se esforçar para cumprir seu chamado ou sua chamada. Paulo está vivendo um momento de perseguição, está sendo perseguido. Perseguido quer dizer uma pessoa que está sendo perseguida por dificuldade, inquieta, uma pessoa que está sendo fatigada, uma pessoa que está sendo importunada, e de tal forma que essa persecução produz um momento difícil de fatiga. E ele diz, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos vivendo um momento de persecução, porém, nós não estamos desamparados. Ele diz, mas não estamos desamparados. Não estamos abandonados. Não somos como pessoas que não possuem ajuda. Nós não estamos desprotegidos. Nós estamos com uma proteção que não vem somente do homem, ela vem de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, a persecução está, mas ainda no meio da persecução, nós contamos com a proteção de Deus. Paulo está dizendo, nós estamos sendo perseguidos, de tal maneira que estamos sendo atormentados, mas nós não estamos só, não estamos desamparados, estamos sendo protegidos por nosso Deus. E ainda ele continua dizendo, desamparados, mas não abatidos, mas não destruídos. Abatido tem que ver com um término de ser uma pessoa caída ou derrubada. Tem que ser como uma pessoa que é demolida. Ele está dizendo, eu estou vivendo um momento difícil, lembrando que Paulo sofreu a marca. Ele falou uma oportunidade. Eu trouxe comigo em meu corpo a marca de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Eu sofri. Eu estou sendo derribado de tal maneira que eu fui apedrejado. E no meio do apedreamento, eu caí no chão. Não deu para mim ficar levantado de pé. Eu fui caído, fui derrubado, demolido, fui tirado no chão. Fui como uma pessoa que foi tirada de uma posição. Quizás também até perdeu a dignidade, porém, ele não está destruído. Nós não estamos destruídos. Está dizendo, nós não estamos aniquilados. Nós não estamos arruinados. Nós não estamos exterminados. Nós não estamos eliminados. Por quê? Porque Deus está conosco. O apóstolo Paulo está falando sobre situações que nós vamos a viver dia a dia. Nós vamos a passar por tribulação. Nós vamos a passar por um momento difícil, mas fica tranquilo. Não deixe que a angústia venha se tomar possessão de ti. Nós vamos a passar por momentos que vamos a ficar perplexos, com conflito, mas fica tranquilo que você não vai estar desamparado. Você vai passar por momentos de persecução, mas não estamos desamparados. Vamos a passar por momentos que vamos a experimentar momentos em nossa vida, que vamos a cair, porém, tranquilo.
que Deus está com você e Ele vai dar força para nos levantar de novo. Nós não estamos destruídos. Deus não vai permitir que o inimigo venha nos destruir, porque Deus é maior. Quem está conosco é maior que aquele que está no mundo. E Paulo continua falando no versículo 16. Ele fala, por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia. Paulo está dizendo, nosso corpo, que está aqui visível, ele, a passar o dia, ele vai se corromper, ele vai envelhecer, mas nosso homem interior, ele vai se fortalecer no espírito. Paulo está dizendo, eu não estou interessado muito em aquilo que está acontecendo no meu corpo, mas eu estou interessado mais em que o homem interior se está fortalecendo dia por dia. Amigos, amigas que me escutam, Deus está de nosso lado e Ele é maior. Não tem ninguém como Deus. Não tem nada que nos possa separar do amor de Deus. Escute. Apesar que você veja, você observe seu corpo se desgastando, seu corpo se ficando em uma situação de desgaste, seu espírito, seu homem interior vai crescer de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. É algo interessante que Paulo diz que nossa tribulação é leve, ou seja, não pesa. Paulo está dizendo, essa tribulação que você está vivendo é uma tribulação leve, mas também continua dizendo, e ela é momentânea. Tudo termina, tudo acaba, a hora passa, a tribulação acaba. Os momentos difíceis vêm, a hora passa, as tribulações acabam. Escute, essa leve tribulação momentânea, o que produz em nós é um maior e eterno peso de glória. Se você está passando por momentos difíceis, é porque você vai observar que se você resiste, que se você fica firme, há um maior peso de glória destinado para você. A tribulação que você está vivendo neste momento é uma tribulação que vai passar. Em certa oportunidade, um rei foi pelejar uma dessas importantes batalhas. E o rei, antes de sair a pelejar, ele pediu para seus conselheiros que em um papel muito pequeno, que entrasse em um buraco que tinha sua aliança, ele falou que escrevessem em poucas palavras o verdadeiro sentido da vida. Aqueles homens se colocaram e começaram a pensar qual é o verdadeiro sentido da vida e todos chegaram a uma conclusão. Eles marcaram em aquele papel o verdadeiro sentido da vida. O rei pegou aquele papel sem ler e colocou no buraco que tinha sua aliança, o seu anelho. Ele foi para a batalha e foi a pior batalha dele. Perdeu a maioria de seus guerreiros
de seus cavalos, de seus carros. Quando ele voltou para seu palácio, entrou em seu quarto e ele começou a falar com Deus o que tinha acontecido. E quando ele passou suas mãos por sua face, por seu rosto, ele se lembrou do anel, da aliança e do que estava dentro da aliança. Ele tirou a tapa que cobria aquele buraco e abriu e retirou aquele papel. E naquele papel estava escrita uma frase: isto também vai passar. E todas as coisas em nossas vidas passam. O momento difícil que você está vivendo vai passar. A dificuldade difícil que você está vivendo vai passar. A luta que você está enfrentando vai passar. O choro que você está enfrentando vai passar. A desilusão que você está enfrentando vai passar. A depressão, a persecução que você está enfrentando vai passar. E quando tudo isso passa, lembra sempre: você tem, de parte de Deus, o maior peso de glória para você, para seu ministério. O sofrimento produz glória. A persecução produz glória. Se você está firme até agora lutando, é porque o ministério que Deus entregou nas suas mãos é importante. E tem uma glória de parte de Deus reservada para você. E ele continua falando: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. O apóstolo Paulo está dizendo: todas estas coisas que tenho passado, eu não estou prestando nem atenção para isso. Porque eu sei que para mim está reservado algo maior. Quando você lê Hebreus capítulo 11, você vai observar de homens e mulheres que olharam para as coisas invisíveis, aquelas que não se veiam. E é por isso que hoje está na Bíblia, também posso chamar, ou você pode chamar aqueles heróis da fé. Pessoas que não se importaram por as coisas que se veem. Pessoas que lutaram e colocaram seus olhos no foco que é Cristo Jesus, nas coisas que não se veem. Aquelas são eternas. Você pode fechar seus olhos ali. Eu quero orar com você. Eu quero que você que está ali feche seus olhos. Eu não sei em suas situações. Eu não sei se você está atribulado, está vivendo um momento difícil na sua vida. Fica tranquilo, que essa tribulação não leve a você a uma ansiedade. Se você está perplexo, perseguido, o inimigo quizás quer ver você destruído, quer ver você derribado, mas Deus não vai permitir que o inimigo extermine teu ministério, extermine teu matrimônio. Quizás você está vendo sua vida já sem esperança. Deus está com você. O momento que você está vivendo vai passar. A luta vai passar. A dificuldade vai passar.
Todos nós vivimos momentos difíceis em nossas vidas. Todos nós vivimos por momentos de persecução, de tribulação, de angústia, de adversidade. Mas eu venho com uma palavra para você. Essa leve e momentânea tribulação produz em você o maior peso de glória. Tua glória vai ser maior. Depois da tribulação, tua glória vai ser maior. Não coloque sua mirada, não coloque seus olhos nas coisas que hoje nós olhamos. Coloquemos nossa mirada, coloquemos nossos olhos em aquilo que nós não vemos. Elas são eternas. Elas são eternas. Andarabação. Elas são eternas. Depois da tua tribulação, tem um presente de parte de Deus para a tua vida. Tem uma glória. Oh, aleluia. A graça de Deus está contigo, homem, mulher que me escuta. A graça de Deus está contigo, homem, mulher que me escuta. A graça de Deus está contigo, homem, mulher que me escuta. E quando você passe, ou depois que você passe por sua tribulação, outras pessoas vão dar ações de graça por lo que Deus fez na tua vida. Se você hoje está vivendo um momento difícil na sua família, no seu lar, no seu casamento, no seu ministério, lembra, vai passar. Tua tribulação vai passar. Tua tribulação é temporária. Ela tem uma data de vencimento, de caducação. Tua tribulação vai passar. E tua tribulação, o que está produzindo em você o maior peso de glória, pregador, pastor que me escuta, líder que me escuta, irmão que me escuta, profeta que me escuta, intercessor que me escuta, adorador que me escuta, escute algo. Esse momento difícil, essa tribulação que você está vivendo, está produzindo um maior peso de glória sobre a tua vida. Você pergunta, Deus, por que estou passando por momentos difíceis? Você pergunta, Deus, por que estou passando por essa tribulação? É porque você está orando para Deus derramar sua glória sobre você. E o que produz glória é tribulação. De um momento difícil produz uma glória em tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua vida pela palavra, que depois da tua tribulação, a glória de Jeová vai se manifestar na tua vida de uma maneira sobrenatural. E você vai começar a crescer. Você vai começar a crescer. Você vai começar a ter uma maturidade. Porque as coisas que Deus tem reservadas para ti são maiores, são grandes. Tem uma glória em teu ministério, profeta, pastor, líder. A glória de Jeová vai cair na tua casa. Oh, Ele está aqui. Ele está aqui. Muito antes de eu tomar o microfone, o Espírito Santo está aqui.
para falar para a tua vida que você não está desamparado em tua tribulação. Você não está sozinho em tua tribulação. Ele não te desamparou. Ele está contigo. Acredite, Deus está contigo. Quizás o inimigo te derrubou. Quizás o inimigo te derrubou e fez que você cair no chão. Pregador, pastor, adorador. Mas ele não vai conseguir te destruir. Deus não vai permitir que o inimigo te destrua. Porque Ele te chamou para coisas grandes. E você vai sacudir. Você vai se limpar o pó. E você vai se levantar. E você vai avançar. Eu estou falando para alguém esta noite. Eu não sei se está aqui conosco. Ou quizás me está escutando. Mas escute. Você vai se levantar com maior força. Você vai sacudir, vai se limpar o pó. Você vai se levantar porque a glória de Jeová é maior na tua vida. Deus não vai permitir que você suma da história. Ainda Ele tem coisas que fazer com você. Obrigado, Pai. Tua presença é maior, Senhor. Andarabashama, amasamai. Uinda kamashama itamai. Obrigado, Senhor. A glória e a honra é tua, Pai. Tu é maior, Senhor, nossas vidas. Nós não somos nada, Pai. Simplesmente pó. Mas você é maior em nossas vidas. Você é maior em nós. Você é quem dá valor às nossas vidas, Pai. Você é quem dá valor, meu Deus, às nossas vidas. Os títulos não dão valor. As influências não dão valor. Tua presença é quem dá valor às nossas vidas, Senhor. Não nos deixe sozinhos, Pai. Você é nosso tesouro escondido. Você é um tesouro das nossas vidas, Pai. Andarabashama. Obrigado, Senhor, obrigado. A glória seja tua, Pai. Então adorarei. Tu és maior, Senhor. Então eu louvarei. Eu não sou ninguém, Pai. Mas você Então é quem dá valor à minha vida. Você é importante aqui, Pai. totalmente O protagonista a ti. de tudo é você, Senhor. O autor principal é você, Senhor. Obrigado, Senhor. Que tua presença nunca nos deixe. Então Amém. me renderei. Obrigado, Senhor. Totalmente a ti. Amigo, amiga, lembra sempre. Tua tribulação e minha tribulação é leve e é momentânea. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Pai seja convosco. Que essa palavra possa ministrar profundamente seu coração.